Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida. Esta é a lição de número 31, numerais ordinais. Meu nome é Ricardo Gasparini. Se você está chegando agora a este vídeo, encontrou este canal, quer aprender latim de graça, né? Acompanhe então as nossas lições de latim com Napoleão Mendes de Almeida. Assine o canal, siga a playlist, assine também as notificações para você não perder nenhuma lição. Muito obrigado por estar aqui. E nesta lição nós veremos então os numerais ordinais. Nós vimos na lição de número 30 os numerais cardinais. E nós vimos, né, a diferença entre a ideia de quantidade e a ideia de ordem. No caso, os numerais ordinais, eles dão a ideia de ordem, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo e assim por diante. Nós vamos ver aqui os parágrafos de número 172 e 173 dessa curta lição, que é a lição de número 31, mais ou menos que ao mesmo tempo, porque o número 173 trata das notas ao número 172. Então, passemos ao estudo dos numerais ordinais. Então, o número primeiro, né, o numeral ordinal primeiro, se pronuncia como primus, prima e primum. E, então, como eu disse, né, aqui está a explicação das notas, e está lá já a nota de número 1, que diz o seguinte, letra A, com exceção de primos e secundos, os ordinais se formam dos respectivos cardinais. Então, primos é diferente de unus, como nós vimos lá na lição de número 30. E secundos é diferente também de duo, como nós vimos na lição 30 também, né? Os demais, né, os números 3, 4, 5 e assim por diante, eles são iguais aos respectivos cardinais. E todos eles, incluindo aí primos e secundos, se declinam regularmente, como bônus, bona, bonum, como nós estudamos a declinação dos adjetivos na lição de número 13. Para quem não se lembra, volte lá na lição de número 13. Aí fica primus, prima, primum, secundus, secunda, secundum, tercius, tercia, tertium, décimos, décima, décimum e etc. Letra B. O latim emprega primus quando se trata de mais de dois elementos. Tratando-se de dois elementos somente, emprega prior, em vez de primus, que se declina como os comparativos. Os comparativos que nós estudamos lá na lição de número 27, como se declinam os comparativos. Então, volta lá para você ver a lição de número 27, caso você não se lembre a declinação dos comparativos. O mesmo se dá com secundos, que se substitui por alter, ou que significa o outro, quando se trata de dois elementos somente. Então, quando se fala de dois elementos, né, o um e o outro. Então, ao invés de você dizer né, primos e secundos, você diz primos e alter, né, para não confundir aí quando se trata de mais elementos. Né, primeiro, segundo e terceiro, aí fica mesmo a palavra secundos. Então, segundo, secundus, secunda e secundum, sendo substituído por alter, era e erum. No caso, né, como nós dissemos aqui, de ser apenas dois elementos. Terceiro, tercius, tercia, tertium. Quarto, quartus, quarta, quartum. Quinto, quintus, quinta, quintum. Lembra-se de pronunciar o U. Sexto, sextus, sexta, sextum. Sétimo, também tem que pronunciar o P. Septimus, septima, septimum.
Oitavo, octavos, octava, octavum. Nonos, nono, né? Nonos, nona, nonum. Décimo, décimos, décima, décimum. Décimo primeiro, um décimos, um décima, um décimum. Décimo segundo, duodécimos, duodécima, duodécimo. Décimo terceiro, tercios, décimos e terdécimos, ou terdétimos. Aí, nesse caso, do 13º ao 17º, o ordinal menor precede o maior sem et, ambos sempre declináveis de acordo com a nota 1A, como nós vimos ali anteriormente. Então, fica tércios, décimos ou terdétimos, sem o et. Depois, 18º, duodecimos ou octavos décimos. Aí a nota 3 que nos diz o seguinte: como acontece com os cardinais, também esses ordinais podem seguir o processo de subtração. Duodequinquagésimos, que significa, né, 50, quinquagésimos, seria o número quinquagésimo. Duodê, esse duodê significa, suponhamos assim, né, faltam 2 para chegar aos 50, ou seja, é o 48 aqui, tá? Então, número 19. Então, do mesmo jeito, undevicésimos ou nonos décimos. 20, vicésimos. 21, 21º, unus et vicésimos ou vicésimos primus. Nos ordinais em que entra primeiro, o latim usa mais frequentemente a forma unus, anteposta e ligada com et. Então, unus et quinquagésimos, né, que significa 50, né, o 51º, né? Então, fica aqui, ó, unus et vicésimos ou vicésimos primos, mas preferencialmente vai aparecer a primeira aqui. 22º, alter et vicésimos ou vicésimos alter. Nota 5, onde diz: nos ordinais em que entra segundo, o latim quase invariavelmente emprega alter, quer anteposto, então aí ligado por et, quer pós-posto, sem o et, alter et quinquagésimos ou quinquagésimos alter. Depois, 23º, tercios et vicésimos ou vicésimos tercios. Nota 6. Daqui, né, do número 23, aí, do 23º, até o número 99, ou seja, 99º, ou se coloca antes o ordinal maior, sem et, então 99º, ou o menor com et, nonos et nonagésimos. E aí aqui, né, no 23º, você tem essa diferenciação. Olha lá. Tercios et vicésimos ou vicésimos tercios. Depois, duodetricésimos. Então, esse aqui, 28º, né, fica igual a nota 1A, que diz aqui, né? Declinação regular, do mesmo jeito que é bonus, bona, bonum. Aí vem 29º, undetritecésimos, 30º, que é tricésimos, 40º, quadragésimos, 50º, quinquagésimos, sempre lembrando de pronunciar, mais uma vez, né? Pronunciar o U. 60º, 70º, também pronunciar o P. 80º,
nonagésimos e centésimos. Depois o número 101, centésimo primeiro. Centésimos et primus. Então vejamos lá a nota de número 7, que diz o seguinte: daqui até o 999, ou seja, o nonagésimo nono, o maior quase sempre precede o menor, com ou sem et. Então, nogentésimos, aí pode ser nonagésimos nonos ou nongentésimos et nonagésimos nonos. Aí vai depender aí do que você vai estar lendo. 102. Centésimos et alter, como nós já vimos também, né? O alter aqui. Ducentésimos, é o número 200 do centésimo. Trecentésimos, quadrigentésimos, quingentésimos, número 500. Sexcentésimos, septigentésimos, octingentésimos, nongentésimos, que é o 900, milésimos, é o número 1000, milésimos primos, número 1001. Agora vejamos aqui a nota número 8. Daqui em diante, o maior precede o menor, sempre sem et. Então, do número 1001, você tem que falar do número maior para o menor, sempre sem o et. Ou seja, fica assim: milésimos, nongentésimos, quadragésimos, tércios. Então, 1943, né? Seria o milésimo, nongentésimo, quadragésimo terceiro, certo? Não é muito comum a gente falar, né, esses números dessa maneira em português, mas enfim, está aqui em latim. E o número segundo milésimo, seria o 2000 aqui, né? Tem uma nota no número 226, mas é lá da lição de número 44, que vai falar sobre o multiplicativo, que para falar esses números vai precisar desse tal de multiplicativo. Mas isso nós veremos quando chegarmos lá, ok? Então, muito obrigado e até a próxima lição de latim. Tchau, tchau.